Ok, hoje é dia não sei quanto. Que dia é hoje? 20. Dia 22 de julho. Julho de 2018. Eu confundo o dia, o mês e o ano. De 2018. E nós estamos estudando as obras da carne e o fruto do Espírito. Texto esse que se encontra em Gálatas, capítulo 5, dos versos 16 ao 25. Eu gostaria até de reler com os irmãos, que é sempre bom reler. E a grande pergunta é por que Paulo listou essas 15 obras e esse fruto múltiplo de 9 do Espírito aqui? Para que a gente tenha um parâmetro para que nós possamos avaliar se nós estamos andando na carne ou se nós estamos andando no Espírito. Ou você anda na carne ou você anda no Espírito. Você não anda espiritualmente na carne ou carnalmente no Espírito. Ou é um ou é outro. Você pega a BR para o lado de Brasília ou você pega a BR para o lado do Espírito Santo. É um ou outro. Você não vai para os dois lados. E aqui em Gálatas, vão reler o texto todo, o nosso texto áureo, como diz lá na... Não sei se a Márcia conheceu isso, aquelas antigas... Eu não sei se é antiga, deve ter até hoje. Aquelas... aquelas... Esse é só a Princesa Isabel, aquele povo lá, você passa a mão. Não é mais recente, é da época da Bala Soft. Aquelas revistas batistas, né, que vem já... Não sou dessa época. O estudo bíblico já vem todo preparado, no Espírito Santo totalmente engessado, e aí tinha sempre assim, texto áureo, né, o texto principal, está em Gálatas 5, versos 16 a 25, que diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito. Andar é se comportar, é o jeito que você vive, né? Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência, a epitomia, os desejos, os impulsos da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Ou é um ou é outro. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Porque o nosso homem interior, ele já tem prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros outra força, outra lei que milita contra. Esse é texto lá de Romanos 7. É só ler Romanos 7. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Nós ficamos aqui uns 4 domingos falando sobre isso. Lá no finalzinho da lista do fruto do Espírito, no verso 23, parte B, que ele fala do amor, alegria, paz, longanimidade, etc. Contra essas coisas não há lei. Você nunca vai encontrar uma plaquinha assim, ó, é proibido amar. Se ficar alegre, multa de 22 mil reais e 8 pontos na carteira. Não existe lei contra essas coisas. Seja gentil, judeu, igreja, qualquer lugar que você vá, todo mundo concorda que amar é legal, que a alegria é uma coisa boa, todo mundo, até os brutos também amam, né? Todo mundo concorda com isso, não importa a cultura. Lá na China eles devem achar que ser alegre, ter paz e amar é legal tanto quanto nós. Isso é universal. Quem não quer paz? Quem não quer alegria, ficar na boa? Quem não quer amar? Isso é universal. Não existe lei contra isso, né? Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Na realidade essa discussão é um pouco mais ampla, mas nós já fizemos. Ora, as obras da carne são manjadas, né? Todo mundo sabe qual é de que é. São conhecidas e são. Nós já estudamos. Porneia, a catarse e a zelgeia, prostituição, impureza, lascívia, os pecados pessoais. Nós agora estamos entrando nos pecados religiosos, que é idolatria e feitiçaria, e a posteriori iremos olhar os 10 pecados sociais. Aqueles pecados que a gente pratica em relação ao próximo. Que é inimizades, porfiar, né? Porfiar, discutir. Ciúmes. Ontem nós vimos uma reportagem de um rapaz de 22 anos que matou uma garota linda de 20 anos na frente da filhinha de 2 anos por causa de ciúme, porque ela comprou um telefone novo.
E ele não tinha controle sobre com quem ela estava conversando. Ele preferiu matar a menina com o filho do carregador, na frente da filha de 2 anos. Não foi, Ludo? Nós vimos essa reportagem. Rapaz bonito de 22 anos matando uma menina de 20 por causa de ciúme. Com quem você está conversando aí no seu celular? Ele matou a menina. Agora está lá na cadeia. Se alguém não falar de Jesus para ele, depois ele vai para o inferno. Já foi. Já foi. Tá a caminho, né? Tá com um peso bom nas costas. Ciúmes, iras, discórdia. Isso a gente vê nas novelas, a televisão adora propagar esse negócio, né? É o marketing da carne. Discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices e glutonarias. Elas são os pecados sociais. E coisas semelhantes a essa. Então essa lista não é fechada, não é exaustiva, tem mais ainda. A respeito aqui não tem adultério, não tem assassinato, que tem outras listas, né? A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, que vivem cotidianamente. Essa é a grande característica da pessoa. Qual que é a grande característica do fulano? Ele é muito ciumento. Qual que é a grande característica da pessoa? Está sempre discutindo. Qual que é a grande característica do fulano? É um cara invejoso. Qual que é a grande característica? O cara só vive nervoso, só vive discutindo. Tudo indica ou que essa pessoa não é nascida de novo, ou é um crente que está vivendo um engano. Porque não é que você nunca vai sentir inveja, mesmo depois de nascer de novo. É porque os tempos verbais do grego, o que quer dizer? Se isso é algo que caracteriza seu dia a dia, sua conduta, seu modus vivendi, você é conhecido por isso, é um sinal de alerta. Uma luz vermelha acende. Porque o Paulo está dando essa lista exatamente para servir de semáforo, para servir de alerta. A sua vida, o seu dia a dia, de segunda a segunda, de janeiro a dezembro, desde o ano de 2002, que você é assim, presta atenção, faz uma avaliação aí, vê se você realmente nasceu de novo, vê se você não está vivendo uma vida de engano, porque se você, né, a palavra vai falar lá no verso 25, se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Se foi o Espírito que te deu vida, se foi Ele que te renasceu, então é nele que você tem que andar. Uma vez que você nasceu de novo, a nova vida é a consequência natural. Você agora é habitado por um Espírito que produz amor, alegria e paz. Você só vive, bom dia, odiando, inquieto e triste. Cadê o Espírito que te vivificou, que mora dentro de você, como diz lá em Maine, que é o Cliff é maineiro, né? Que vive dentro de você. Tem alguma coisa aí. O Paulo está dando essas duas listas, bom dias, está dando essas duas listas exatamente para fazer um alerta. Como é que eu sei se eu estou andando no Espírito? Como é que eu sei se eu estou andando no Espírito? Porque as minhas características são de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé e domínio próprio. Quais são as minhas características? Ciúme, discórdia, discuto o tempo todo, estou sempre me prostituindo e etc. Tenho os meus pecados de estimação e etc, etc. Tem alguma coisa sinalizando aí. Mas, prosseguindo a leitura. Mas, verso 22, em contraste com essas 15 coisas que foram faladas, o fruto não são os frutos, não, que muita gente pensa que são os frutos, né? Porque fala 9 coisas aqui. O fruto do Espírito é que a graça, ela é, quando a palavra que é traduzida por multiforme, né? A multiforme graça de Deus, na realidade a palavra no grego é multicolorida, né? É poikilos. A graça é como se fora um camaleão. Você já viu esse bicho? Eu acho mó barato o camaleão. Eu gosto mais. O camaleão é aquele, se ele parar em frente a essa parede aqui, ele fica dessa cor. Já viu o camaleão? Se ele parar em frente ao verde, a pele dele muda de cor e ele fica verde. Ele é um bicho mimetista. Ele pratica o mimetismo. Vocês devem ter estudado isso recentemente em biologia, né?
mimetismo, aquele, tem uns gafanhotos assim, que você olha assim, você não vê, ele parece um pedaço de pau, ele fica escondido ali no meio dos gravetinhos, aí os passarinhos que passam não pegam ele. Tem alguns tipos de insetos, que eles parecem uma folha enrolada, nunca viram? Ele fica escondido ali posado no lugar que tem um monte de folha, o passarinho passa e não vê, ele se disfarça, ele se camufla, né? Então a graça, ela é camaleônica, né? Ela se adapta a cada situação. Não importa qual o pecado, não importa qual o estilo de vida, não importa qual a cultura, não importa qual o seu jeito, a graça sempre vai se adaptar. Ela sempre vai vir ao seu encontro de acordo com as suas necessidades. E o Espírito Santo, no caso do não nascer de novo a priori, ele vai trazer o convencimento do pecado, da juízo e da justiça, e depois ele vai te trazendo a convicção da necessidade do abandono dos antigos hábitos e a adoção de novos hábitos, para que nós andemos nas obras preparadas de antemão pelo Senhor, conforme Efésios 2:10. Mas o fruto do Espírito também, ele é bem poiquilos, conforme a necessidade, é assim que ele se manifesta, por isso que ele está no singular, apesar de ser plural, né? O fruto do Espírito são 3 tríades que nós temos aqui, né? 3 grupos de 3. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé. Eles traduzem por fidelidade, mas a palavra aqui no grego é pistis, que pode ser tanto fé como fidelidade, que é aquele que tem fé, ele é fiel. Se ele é fiel é porque ele tem fé. Então mas o sentido aqui é mais amplo, né? Eu prefiro traduzir por fé. Fé, mansidão e kratia, né? Domínio próprio. Nós vamos olhar palavra por palavra no grego aqui. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Observa, porque quando você vai, por exemplo, em Romanos 6 fala que já está crucificado o nosso velho homem. Mas apesar dessa questão posicional em Cristo, existe a necessidade da adoção de uma apropriação, né? Você tem que pôr na prática algo que já está declarado. Na realidade, o efeito do pecado sobre o crente já foi anulado na cruz. Quando Cristo foi crucificado, ele atraiu todos a si mesmo e todos nós fomos crucificados com ele. Mas na prática, eu tenho que crucificar o meu velho homem. É uma luta que todo crente passa. Nós estamos passando por isso ontem, vão passar amanhã, vão passar depois da manhã, mês que vem. É uma luta que vai durar até a vinda de Cristo, ou até a hora da nossa morte física. É algo contra o qual nós temos que lutar cotidianamente. Declara: sossega eu, casa meu, não vou mexer com esses trem não, eu quero andar no Espírito. Eu tenho que amortizar, declarar, falar para mim mesmo: sossega minha alma aí, porque eu quero andar no caminho do Senhor, eu quero estar cheio do Espírito Santo. Eu vou tomar uma decisão de dar o soco na cara do cara ou de perdoar o cara, de matar minha mulher com um fio de carregador, ou de confiar que ela é fiel a mim. Eu posso subir a escadinha da casa das tias lá naquela região de Belo Horizonte, ou posso passar direto. Nós até passamos lá em frente todo dia, né, mozinho? Porque a Lulu trabalha ali dentro, trabalha ali na Araújo, que é ali pertinho. Ou seja, você sempre vai ter a opção de se prostituir ou não se prostituir, se irá ou não se irá, ser ciumento ou não ser ciumento, andar em amor ou não andar em amor, ter fé ou não ter fé, ter paz ou não ter paz. Ou você anda no Espírito e colhe vida eterna, ou você anda na carne e colhe corrupção. Gálatas 6:8.
E isso é visto no livro de Efésios, capítulo 4, versos 22, 23 e 24. Há essa luta cotidiana do crente, pela qual nós passamos todos os dias, a luta contra o pecado, a luta a favor da santificação, a luta contra as obras da carne, a luta a favor da opção do fruto do Espírito, é visto de uma forma, porque o Paulo ele era um cara muito prático, eu gosto muito do Paulo. O Paulo sempre usava figuras do cotidiano para que nós possamos entender as coisas espirituais. Também Jesus Cristo fazia muito disso. Ele pegava situações cotidianas para ilustrar necessidades espirituais, para que nós, burrões que somos, pudéssemos entender. Ele mesmo falou que nós somos todos uns tardos de entendimento, que a gente precisa ser iluminado dia após dia, dia após dia morro. Que está lá em Efésios capítulo 4, versos 22, 23 e 24, que é uma figura muito conhecida. Todos nós, quando chega o final do dia, você chega em casa, o que você faz? Você tira a roupa suada, alguns suam e fedem mais do que outros. Eu, por exemplo, se eu esquecer de passar desodorante de manhã, no final do dia eu não estou me aguentando. Eu herdei o odor do meu pai, o seu Noé, né? Ele tinha um sovaco bem fedorento. Eu, se eu não puser desodorante, também eu fico fedendo assim, num tanto que no final do dia eu me incomodo a mim mesmo, entendeu? Não posso esquecer de passar desodorante. Então no final do dia a sua roupa está toda encebada, está toda suada, às vezes você espingou alguma coisa, né? E você está doido para tirar aquela roupa, entrar debaixo do chuveiro, lá, eu estou seguindo a Jesus Cristo e tal. Toma seu banho, aí a Lulu já lavou aquela roupinha, já está tudo dobradinho, com aquele cheirinho de amaciante, né? Roupa, principalmente roupa de cama limpinha, né? Nossa, no sábado quando trocar a roupa de cama, uma delícia. Porque em vez de você sentir o cheiro da sua barba, do seu suor, né? Você sente aquele cheiro gostoso de roupa de cama limpinha, né, Márcia? A Márcia está ali sofrendo, ela gosta dessas ilustrações, porque eu te conheço bem, desde 1982, se eu não me engano, que eu te conheço, né? Ela sofre. E é desde a época lá do Instituto de Educação. Tem uma fotinha desse tamanhozinho, assim, nós estamos lá com o Valdemar, pá. A mesma coisa, você chega de casa, chega do trabalho, na rua, você tira a roupa suja, toma um banho, veste a roupa limpa. Paulo está falando que isso é uma necessidade diária, que tem que nos acontecer também. Está aqui no Efésios capítulo 4, versos 22, 23 e 24. No sentido de que, quanto ao trato passado, o velho homem, que ele ainda está presente, mas está declarado inócuo, crucificado, vos despojeis do velho homem. Você tira essa roupa suja. Vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Aí você vai para o shower, você vai para o banheiro, vai tomar seu banhozinho. E vos renoveis, a tua palavra é a verdade, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, João 17, 17, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. A palavra que você mastiga, que você medita nela, que você remói, que você rumina, ela vai te trazer entendimento, convicções. Então você fazer o trem por fazer, você vai fazer por um tempo, depois vai parar de fazer. Você tem que ter convicção da necessidade daquilo, tem que ter convicção do valor dessas coisas. Aí aquilo te impregna, passa a fazer parte de você, e aquilo automaticamente passa a fazer parte do seu cotidiano. Então você se despoja do velho homem. Ele está usando a ilustração do trajo, né? Você renova o espírito do seu entendimento pela palavra, você toma um banhozinho, aí você passa para a terceira parte, que é a melhor parte. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Esse novo homem, de acordo com algum texto que está lá em Romanos, é o próprio Jesus Cristo. Revestivos do Senhor Jesus
e vocês não vão dar bola para os pecados. É um texto mais ou menos assim. Você se revestir dele, o pecado não faz mais sentido. Está aqui, ó, Romanos 13, 14. Que é a mesmíssima coisa de Gálatas 5,16. Gálatas 5,16 fala que se você andar no Espírito, você não satisfaz as concupiscências da carne, não é? Gálatas 5,16. Andar no Espírito jamais satisfaria as concupiscências da carne. Que é a mesma coisa que está aqui em Romanos 13, 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Uma vez que você se veste de Jesus Cristo, é o Espírito Santo que te veste dessa forma, é a mesma coisa que andar no Espírito. É andar segundo o conselho da palavra, a iluminação da palavra. E Jesus Cristo não vivia na prostituição, na impureza, na lascívia, na idolatria, na feitiçaria, na inimizade, na porfia, na ciúme, na ira, na discórdia, na dissensão, na facção, na inveja, na bebedice, na glutonaria. Ele vivia no amor, na alegria, na paz, na longanimidade, na benignidade, na bondade, na fidelidade, na mansidão, no domínio próprio. Então o Espírito Santo vai produzir em você, porque tem um texto que fala que é o Espírito de Cristo, né? Ele vai produzir em você o que ele produzia em Jesus Cristo. Você quer ser igual a Jesus? Se encha do Espírito. Pratica lá, nós conversamos aqui a confissão cerimonial, a limpeza cerimonial, né? Ah, Senhor, me lava todo. Não precisa, só precisa lavar o pé, porque vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Nós conversamos sobre isso aqui, a questão da cerimonialidade, né? João 1 João 9, confessa o seu pecado, aquilo que o Espírito Santo te traz à mente, que está incomodando tanto a ele como a você, bola para frente, se enche do Espírito e anda no Espírito. E nós temos visto que os pecados mais básicos, né, aquele que fala mais forte as partes mais baixas do ser humano, que é aquele que impregnava de tal maneira a cultura na qual Paulo e os Gálatas viviam, eram os pecados de natureza sexual. Por isso que ele abordou, ele começou a sua lista suja de Gálatas, capítulo 5, versos 20 e 21, onde ele relata algumas das obras da carne, no caso aqui 15, né? 3 pessoais, 2 religiosas e 10 sociais, com a prostituição, impureza e lascívia, sendo que a prostituição é o sexo em ação, a impureza é o sexo na intenção, e a lascívia ou a zelgeia é o sexo no seu exagero. E uma vez que na cultura de Paulo a imoralidade e a religiosidade andavam de braços juntos, já viu aquelas meninas que são amiguinhas de colégio? Só vez de braço, uma mexe no cabelo da outra, tal, né? Menina pode fazer essas coisas, 2 rapazes já não pode, aí pega mal, né? A imoralidade e a religiosidade, elas eram amiguinhas de colégio, amiguinhas de Facebook, as duas andavam juntas, né? A imoralidade era uma coisa absolutamente normal na sociedade na qual Paulo vivia, e está se tornando também muito normal na nossa sociedade, né? O pai da Elaine, que é assim, que hoje o seu Américo não está aqui, eu vou pegar o senhor de exemplo. Ele é um pouco mais antigo do que nós. Ele se lembra que a moralidade há uns 70 anos atrás era um pouco menos avacaiada do que é hoje. O trem não está avacaiando? O homem beija o homem na boca, lá no shopping, você está lá, o pipo lá, a gente tomando lanche, tem mulher se lambendo na boca, tem homem se lambendo na boca lá publicamente, e vai falar mal, você que toma processo, dá mó B.O., né? Porque a homossexualidade era muito normal naquela época, né? Essas prostitutas de luxo que aparecem na mídia hoje, era muito normal também naquela época, né? Todos os homens famosos, eles se associavam com prostitutas da mídia, famosas, né? Elas bombavam na mídia, então elas, para dar um upgrade na carreira delas,
elas se associavam com homens famosos da sociedade, filósofos, coisa e tal, e vice-versa. É como algumas atrizes e alguns jogadores de futebol hoje, por exemplo, né? Então aquele modus vivendi, aquela forma como a sociedade se comportava na época, está voltando. Está voltando. Hoje em dia a gente está vivendo esse espírito, né? O mundo está vivendo esse espírito de novo. E mesmo porque, quando o cristianismo trouxe a questão, o valor da castidade, o mundo estranhou, porque isso era totalmente inédito, era totalmente desconhecido para o mundo antigo. A questão da castidade era uma coisa totalmente incompreensível, porque existiam até prostitutas cultuais, porque nós vamos chegar nesse passo aqui, em que ter relação com uma prostituta dedicada a uma divindade era como estar em união com a própria divindade. Talvez vocês muitos já tenham lido a respeito disso. Então a idolatria era um pecado que era uma faca de dois gumes, né? Satanás ele matou 2 coelhos com uma cajadada só. Ao mesmo tempo em que ele distorceu a adoração ao verdadeiro Deus, direcionando a adoração ao Criador para uma criatura ou um objeto, ele também desvirtuou a finalidade do ato sexual, deturpando-o e associando-o com uma distorção da adoração. Ele distorceu a adoração, o objeto de adoração, e distorceu a função do ato sexual com uma cajadada só. Isso é o resumo da novela. Porque agora nós vamos entrar no pecado da... O grego é difícil de associar com o português, né? Idolatria em português é idolatria. Em grego é eidolatria. Só colocou um E na frente, né? Eidolatria. Idolatria no grego. Que é a 4ª obra aqui da nossa lista. Ela vem imediatamente após os pecados sexuais, prostituição e impureza. Mas é exatamente porque idolatria e prostituição estavam muito associados naquela época, né? Na época em que Paulo escreveu. E hoje, para nós, um homem moderno, um homem intelectual, um homem racional, um homem que pensa, né? É difícil para a gente entender como é que o pessoal pode se ajoelhar diante de um pedaço de lata, diante de um pedaço de pau, diante de um pedaço de matéria-prima qualquer, de pedra. Hoje em dia até que tudo bem, quando é por exemplo, uma taça da Copa do Mundo, que são muitos quilos de ouro, né, que é aquela coisa bem feita, bem torneada, que aquele é um ídolo, evidentemente, obviamente. Porque nós vamos chegar aqui num ponto em que ídolo, o Deus de uma pessoa, é aquilo a que ela se dedica. É aquilo no qual ela investe seu tempo, seus bens, seus talentos. É aquilo ao qual ela se entrega. O cara vive a vida dele inteira batendo bolinha, fazendo a dieta e coisa e tal, para um dia chegar lá no final da Copa do Mundo e erguer o grande Baal. Aquela taça lá, Júlio Cimeira, aquilo lá é um dos deuses do mundo. Aquela taça da Copa lá, o cara gasta a vida inteira, dedica o tempo, o talento, a vida inteira em função daquilo. Porque a idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, tudo aquilo que tira o foco de Deus. Não precisa ser necessariamente uma Iemanjá, uma Senhora da Aparecida, ou um Baal, ou um Artemis. Essa é a parte mais grosseira, né? A idolatria grosseira. Mas existem idolatrias mais refinadas. Existe, por exemplo, a idolatria, o smartphone pode se tornar um ídolo, né? Você vive a sua vida em função de adquirir um bem que te dá status, né? O status, por exemplo, como é que fala aqui? Ele fala aqui uma palavra interessante, é sinal de status, né? O sinal de status é a forma de você ostentar uma vida que você não tem, né? Você quer parecer grande para os outros, né? O ser humano, ele é megalônomo, ele é o ego, aquela coisa toda. Então, hoje em dia, com as mídias, as redes sociais, isso está muito
Isso impregnou até a igreja, né? Outro dia eu estava vendo um vídeo aí de um pastor ostentando um Camaro vermelho, para mostrar o grau de bênção e de espiritualidade dele. Uma coisa necessariamente não tem a ver com a outra. E muitos pastores estão iludidos com isso. O mundo está impregnado disso, da ostentação, da prosperidade, de mostrar sinais de status. Então a pessoa corre atrás disso, isso se torna uma obsessão e se tira o foco de Deus. E substitui Deus no seu coração, e se tornou um ídolo. É uma forma mais refinada. Mas existe a grosseira. A coisa começou de uma forma grosseira. Então tudo bem, se o objeto de culto for até bem feitinho, nós homens modernos até entenderíamos. Mas quando você vai olhar os ídolos da antiguidade, que a gente vê nos livros de arqueologia, tem muito livro de arqueologia bíblica, não sei se vocês se interessam por esse assunto. Se você vai olhar uma Artemis, né, uma Diana dos eventos, está faltando braço, tem uns 20 seios no peito, né? É só procura Diana dos Efésios, é um ídolo todo tosco, todo mal feito, com dezenas de seios na barriga, porque está ligado à fertilidade, está ligado à prosperidade, ao crescimento. Então os ídolos antigos era tudo, menos bonito. E o pessoal adorava aquilo a si mesmo. Parece uma coisa incompreensível como é que o homem, que Satanás conseguiu enganar o homem, ao ponto dele se prostrar perante um objeto. Isaías, outros profetas, falam muito a respeito disso, que o cara vai lá, derruba a árvore, de uma parte daquela árvore ele faz um Deus diante do qual ele se prostra, e a outra parte daquela árvore ele põe lá na lareira para se esquentar. Muita gente já deve ter lido esses textos. Vocês já leram os livros proféticos, né? A grande luta dos profetas é atrair Israel de volta para o foco. É que eles perderam o foco. Eles se contaminaram com a mentalidade das outras nações ao redor, com as quais Deus havia proibido que eles se misturassem. Então, como é que Satanás conseguiu enganar o homem a tal ponto de fazer com que ele se prostre perante um pedaço de pau, de pedra, de metal? Evidentemente, como tudo na vida, né, foi progressivo. Se Deus trabalha na nossa vida de forma progressiva, aos pouquinhos, passo a passo. Primeiro você passa pelos períodos, depois você faz o pré-primário, depois você faz o primário. Tudo na vida é assim. Depois você faz o fundamental, depois você faz o ensino médio, depois você faz o ensino superior, depois você faz o mestrado, depois você faz... Eu tenho uma netinha de 2 anos, por exemplo, se ela se inscrever no curso de doutorado lá da PUC ou da UFMG, ele não vai aceitar. Vai, ela comprou material para entrar no, sei lá que período, agora eles fatiaram também um monte de período, né? Lá no primeiro dos períodos. Ela tem 2 anos de idade. Ela vai começar agora. Ela vai brincar de massinha, né? Rabiscar, para depois aprender aritmética, para depois aprender trigonometria, para depois aprender álgebra, depois aprender integral definida, depois aprender algoritmo. Aí ela chega no nível que está minha filha Raquel. A Raquel já passou por isso tudo, já fez mestrado, agora está no doutorado. Se ela conversar com você, com as coisas que você entende, você fala assim, hein? Você não entende nada do que ela fala. Não é, Lulu? Quando ela conversava com a gente sobre as coisas que ela mexe, que é algoritmo, ela fica ensinando o computador a pensar, você, não entende nada. Você não entende nada. Ela lida com igual aqueles caras naqueles filmes de doidão que escrevem aquelas fórmulas matemáticas lá. Para você aquele é rabisco. Mas para ela é o que ela faz todo dia. Entendeu? Ela conversa com os outros caras aí do mundo pela web, lá, sei lá, que eles têm de conversar lá no computador e fica discutindo a respeito desses assuntos.
porque ela, passo a passo, chegou naquele nível. Então a forma que o ser humano aprende é assim, por repetição e progressivamente. E Satanás bateu na mesma tecla progressivamente. De acordo com o raciocínio que ele criou e ele foi aplicando ao homem e à humanidade, que foi porque no início a intenção não era que o ídolo fosse adorado, né? É aquela velha historinha que você escuta quando você conversa com um católico. Não, eu não adoro a imagem, eu venero, né? Já viu esse papo? Na realidade, eu adoro o santo que está representado nessa imagem. Porque o propósito inicial do ídolo era facilitar ao homem a adoração do Deus a quem o ídolo representava. Porque o homem precisa de uma coisa para ver, né? Satanás nos ensinou isso lá no Éden. Olha lá para o fruto, senhor. Olha lá. Aí a mulher, que nunca prestou atenção no fruto, ela resolveu olhar para o fruto. Aí ela viu que o fruto era desejável, agradável aos olhos, bom para dar entendimento, etc. Aí aquilo já despertou uma curiosidade. Tem coisas da nossa vida que você nunca prestou atenção. Aí Satanás... Olha que trem ali. E você olha, Satanás trabalha com os nossos olhos. Se Deus trabalha com os nossos ouvidos, a fé vem pelo ouvir, Satanás sempre chama atenção porque o olho pode ver. Por isso que tem texto que fala para não atentando nós nas coisas que se vê. Por que ele levou Jesus Cristo lá no alto do monte? E quando você vai no grego, foi assim, não. É igual o cara quando quer vender um produto que não presta, ele mostra assim rapidinho e fecha logo a cortina, né? Só para você ter aquele vislumbre. Quando você, num instante, ele mostrou o mundo assim para Jesus, ó, tudo isso te darei se prostrar me adorar. Plá, plá. Abriu a plaquinha assim rapidinho, Jesus mal viu o negócio e já fechou de novo. Porque se você for dar uma olhadinha bem, você vai ver que o produto é paraguaio. Então ele mostra bem rapidinho assim para você ficar seduzido. Não é os golpes, tudo que se pratica por aí, isso é manjado. Vai lá no golpe da loteria, lá no bilhete premiado. Esses golpes, tudo que se aplica aí, sempre o cara mostra o suficiente só para despertar uma cobiça, né, um tchan, e fecha logo o negocinho ali e tal, para ir depois vem com o discurso. Então, o propósito inicial do ídolo, porque o homem precisa de algo para ver, era só ilustrar a divindade, né? Na realidade é o Deus que eu estou adorando, mas essa materialização aqui que é o ídolo, que representa a divindade, é só para facilitar. Eu já ouvi católico falando isso comigo, meus primos lá, com muito hipercatólicos, os filhos da irmã da minha mãe lá, que são hipercatólicos, já vi esse mesmo papo só para facilitar a adoração. Por exemplo, na época do Paulo, existia uma coisa chamada o culto ao imperador. Alguns de vocês devem ter ouvido falar disso. É uma coisa muito manjada, principalmente agora com Hollywood, os filmes, né? Todo cidadão romano, nós temos aí o juramento à bandeira, não tem? A gente tem lá que jurar a bandeira, tem que bater continência com o hino nacional, aquela coisa. Também tem os nossos ídolos aí. Mas na época do apóstolo Paulo, todo cidadão romano tinha que declarar que César é o Cúrios, César é o Senhor. E os primeiros cristãos, eles se negavam a fazer esse juramento, porque eles reconheciam que Jesus Cristo é o Cúrios, é o Senhor. E eles iam para a boca do leão. Você já viu isso de filme e coisa e tal. Eles iam para a boca, eles preferiam morrer do que declarar que César era o Senhor, o Cúrios. Porque isso fazia parte da exigência para você se tornar, para você ser oficialmente um cidadão romano. Né? Cidadão romano que não adora César não é cidadão romano. Né? Mas tudo começou, o chamado de culto ao imperador, né?
Por fim, os imperadores viveram, até eles deliravam lá, os Nero, como é que chama o outro, muito doidão que teve também, o Calígula, né? Vai ver sobre a vida desse. Os caras até deliravam de poder, porque milhões e milhões de pessoas o adoravam, como se ele fosse Deus. Eles declaravam, determinavam a vida, a morte de dezenas, centenas, milhares e milhões de pessoas, de acordo com o belo prazer dele. Eu sou a encarnação dos deuses. Eu sou Deus. E o mundo o adorava. O mundo o adorava. Mas como é que começou isso? Satanás já foi jogando assim direto, pá, adora o César? Não. Começou devagarzinho. Porque no início, né, essa adoração, esse culto ao imperador, começou com uma expressão de gratidão dos cidadãos pela segurança que Roma trazia, pela integridade física, pela justiça e pela boa ordem que Roma trouxera com o seu código jurídico, que prevalece até hoje, né, com as suas estradas, não era asfaltada, mas era calçada, né, com pedras. É só olhar nos sites de arqueologia bíblica, todas interligando o império de norte a sul, de leste a oeste. Roma trazia paz, tinha a chamada, talvez alguns irmãos já devem ter visto, a chamada Pax Romana, né? Roma apaziguou o mundo, Roma interligou o mundo, existia uma globalização, todas as culturas eram conectadas por meio das estradas romanas. Isso facilitou para o Evangelho. Isso também foi uma providência divina. Então os homens tinham segurança, os homens tinham justiça, os homens tinham uma boa ordem, né? Roma, varrera dos mares, os piratas, varrera das estradas, os bandidos. Existiam aqueles exércitos organizadíssimos, né? Super organizados. Ele trouxe a justiça imparcial para substituir o capricho dos tiranos que existiam antes deles. Os homens ficaram tão gratos a Roma pelo seu braço forte e pela sua justiça criteriosa, que havia reis que, depois que morria, eles deixavam o seu império de herança para César. Enquanto eu estiver vivo, eu vou reinar aqui sobre a Lídia, por exemplo, e depois que eu morrer, eu entrego a Lídia para o Império Romano. Roma governa melhor do que eu e a minha descendência. Então existia um espírito de gratidão e de lealdade muito grande por parte dos reis e dos povos. Mas a partir dessa gratidão, surgiu a adoração ao espírito de Roma, o Deus Roma. O homem, ele já tinha uma tendência à idolatria. A gênese da idolatria está lá em Romanos 1. A ira de Deus se manifesta desde os céus contra toda a impiedade dos homens que mudaram a imagem do Deus invisível, a imagem dos homens, aves, répteis, etc. Quadrúpedes e répteis. A gênese da idolatria está lá em Romanos 1. Se der tempo, a gente vai passar nesse texto. Então, os homens, a partir da gratidão inicial, eles começaram a adorar esse espírito de Roma, né? O espírito que pairava sobre ele, que gera um orgulho, né? É o efeito manada. Se você juntar com... Eu lembro lá quando eu tinha 15 anos, que eu estava terminando o 2º grau, nessa época aí você acha que é Deus, você acha que é imortal, você se lança contra as coisas achando que não vai acontecer nada. Eu vou morrer com 15, 16, 17 anos de idade? Jamais. Né? Você entra nas coisas assim que você tem certeza, morrer eu não vou. Eu tenho 16, 17 anos, eu sou imortal. Não é? Todo mundo passou por esse sentimento? Eu passei por esse sentimento. É o sentimento que paira na juventude. Eu não sei, será que eu era tão anormal assim? Será que eu tinha delírios de poder? Fazer muita bagunça inconsequentemente? Sim, nossa, fazia. Não vou nem dar detalhes sórdidos aqui, né? Mas olha lá, ela também, ela tinha um espírito de mortalidade, de audácia, né? Eu quero fazer uma pergunta. Pode fazer uma pergunta. Não, só, com certeza Paulo sofreu essa, porque ele, como cidadão romano, ele teria que adorar César, Sim. né?
Com certeza ele sofreu alguma coisa nesse sentido. O cristão? Não, o Paulo, o apóstolo Paulo. Ah, sim. É só ler a lista de coisas que já aconteceu com ele, que tem lá nos Coríntios. Pedrejado, naufragado, perseguido. Ele era perseguido por Roma e por Israel. Nunca tinha pensado nisso. Ele era perseguido dos dois lados, porque ele, além de cidadão romano, ele era judeu. Ele era perseguido pelos judeus e pelo Império Romano. Mas a vocação dele, Cristo já falou com ele de cara lá em Atos 9. Eu vou te mostrar o quanto importa sofrer pelo meu nome. O dom do Paulo era o dom da sofrência. Ele seria até um bom compositor dessas músicas que estão bombando aí atualmente, né? Você sabe que tem um estilo de música brasileira novíssimo aí chamado sofrência. Você já sabia dela? Apresenta as músicas para ele depois, Márcio. Mas o Paulo... De sofrência. De sofrência. Mas tem algum... Mas é sofrência por amor, né? Mas tem algum versículo que fala que ele foi perseguido por não adorar a César? Aí tem que procurar. É porque Esse... o Massogeira já chegou aqui. Isso é sinal que faltam 1 ou 2 minutos. Eu tenho que terminar a lei de raciocínio. Mas já pode conversar sobre isso no intervalo. Mas olha você ver. Da gratidão passou por uma sensação de grupo, né? Porque quando eu estava ilustrando isso, é porque eu tinha o meu grupinho lá, eu era o líder de 11 ou 12 pessoas, eu tinha uma gangue, né? Então você se sente, você tem um monte de cara que se identifica com você, que está na sua faixa etária, você acha que tem poder, você acha que é alguma coisa. Que são essas torcidas organizadas, que são esses grupos criminosos, que são os grupos terroristas. O homem, quando ele se une, se identifica com alguns, ele acha que é alguma coisa, né? A coisa toma volume, né? Fica mais volumoso. Então o Império Romano, aquela coisa coesa, forte, organizada, poderosa, trazia esse orgulho, né? De cidadania romana, o espírito romano. E isso acabou indo para o representante de Roma, que é o imperador. O homem imperador encarnava o império, encarnava o espírito romano. Aí aos poucos a adoração acabou se direcionando e se centralizando numa pessoa, César. Os primeiros Césares, eles até ficaram encabulados desse trem, de ser adorado pelas massas. E eles até tentaram parar com esse negócio, mas não teve jeito. Aí a coisa foi evoluindo de tal maneira, que vamos fazer uma estátua ao imperador. Aí espalhou-se estátuas do César que vigorava em cada época pelo império inteiro, e as pessoas adoravam a César. O César se tornou Deus, né? Primeiro o espírito, depois o império representado por uma pessoa, por fim se adorava a pessoa. Então os cristãos tinham esse dilema: adorar a Cristo ou adorar a César. Porque a idolatria é aquilo que tira o foco de Deus, e o César nesse caso tirava o foco de Deus. E esse assunto nós vamos prosseguir nele na semana que vem, porque isso é muito interessante. Nós vamos ver como Satanás explora o vácuo deixado no coração do homem após a perda de Deus lá no Éden. Porque aqui nós estamos falando da idolatria que reinava na época de Paulo. Mas a idolatria é algo antes de Paulo, durante Paulo e após Paulo. Ela está aí até hoje, né? Vai lá no dia 28 ali numa certa igreja que tem ali perto da Cristiano Machado, que você vai ver o que é fervor idólatra. A galera curte muito. Ou então no dia 12 de outubro, numa certa cidade de um certo país aí do planeta, vocês vão ver o que é fervor idólatra. Ou numa certa praça de um certo fundador do cristianismo, num certo país lá da Europa, uma praça que começa com a letra V, VA, aí vocês vão ver o que é fervor idólatra. Ou seja, existe a idolatria grosseira e a refinada. E existe o perigo de cairmos nela, senão João não teria escrito em 1 João 5:21, filhinhos, fugir da idolatria. Ele está falando para filhinhos, está falando para crentes, mas nós vamos ver isso tudo aí.